Durante toda esta semana, o SBT Brasil entrevista os candidatos à presidência da República. Foram convidados os 6 nomes mais bem colocados nas pesquisas. Hoje nós vamos ouvir Ronaldo Caiado, do PSD. E também participa da sabatina junto comigo a jornalista Simone Queiroz, que você conhece já há muito tempo aqui do jornalismo do SBT. Muito boa noite, Simone. Boa noite, candidato. Começa a partir de agora o nosso tempo e a primeira pergunta é sempre sua, Simone. Ok, muito obrigada. Muito boa noite, candidato. Boa noite, Simone. Boa noite, César. Ao longo da sua trajetória política de homem público, o senhor sempre esteve alinhado com o campo, com o agronegócio, com a agroindústria, o que é muito legítimo. Mas eu lhe pergunto que agora, sendo candidato à presidência da República, o senhor não sente uma falta de identificação do eleitor dos centros urbanos com a sua candidatura? Eu posso dizer que as pessoas também se identificam comigo como um médico, um cirurgião, uma pessoa que realmente, ao governar o Estado, eu atingi 88% de aprovação. Ou seja, você quando é governante, você tem que cuidar do Brasil. Você, quando chega à presidência, você tem que cuidar, e a mão do Estado, a mão forte do Estado, ela tem que proteger as pessoas mais carentes. Aquela mãe que não tem um lugar para levar o filho para o colégio, não tem uma vaga na UTI, nas necessidades, não tem segurança pública. É exatamente isso que é governar. Você não governa para um segmento, você governa para 215 milhões de brasileiros. Você governa pacificando o país. Você governa chamando para dentro e dizendo a uma mãe, olha, me entregue seu filho, que eu vou cuidar dele, desde o uniforme, da alimentação, da educação de qualidade, da profissionalização. Me entregue a garantia que eu vou botar segurança pública no país, igual eu fiz, que eu vou dar condição para a senhora poder ir para o ponto de ônibus 4 horas da manhã, pegar o seu ônibus sem problema, que a pessoa não tem que andar de carro blindado, que o cidadão que está aqui, que vai deslocar para a casa dele, tem certeza que ele vai chegar vivo lá. Tá certo? É isto que eu estou preparado para fazer, porque eu já fiz. Então, como presidente, eu tenho que cuidar das pessoas. E as pessoas mais humildes é que precisam da mão forte do presidente da República, para não admitir essa situação toda que as pessoas vivem perguntando, meu Deus, eu estava vendo aqui no noticiário, é tanta morte, é tanto assalto, é tanta violência. Isso não existe no meu estado. Acabou. Por falar nisso, candidato, uma das suas maiores bandeiras é exatamente a segurança pública pelo trabalho que o senhor fez no estado de Goiás. O senhor me parece ser favorável, inclusive, a transformar o PCC e o Comando Vermelho em facções terroristas, não é isso? Sem dúvida. Como fazer para sair do estado de Goiás para colocar isso em todo o país? César, é interessante essa pergunta, porque, na verdade, quando eu fui eleito governador também, ninguém acreditava que eu desse conta de fazer isso. Existe uma descrença na população. Hoje, quando você anda nas cidades todas ocupadas pelo PCC e pelo Comando Vermelho, aquela região do entorno de Brasília, por ter Brasília a maior renda per capita do Brasil, então ali era o mercado mais desejado por essas facções, e de repente você transita lá hoje às 10 da noite, à meia-noite, 2 horas da manhã, pega o ônibus, a hora que você quer, a pessoa humilde não precisa de carro blindado, não precisa de segurança, você vai à sua igreja, você larga a sua bicicleta, a sua moto lá de fora, você hoje abre a sua panificadora às 4 horas da manhã, a criança não é sequestrada pelo narcotráfico hoje, as crianças hoje fazem parte da melhor educação do Brasil. Está falando isso em Goiás. Mas eu estou dizendo para você porque as pessoas não acreditavam. Então, quando eu falo, César, que eu vou implantar isso no Brasil e que traficante e bandido não vai mandar em um palmo de terra no país, veja bem, você vai ter essa cara de indignação. Quando chegar no final do primeiro ano do meu governo, você vai me chamar aqui para falar. Mas, candidato, o estado de Goiás está livre, o senhor pode atestar que ele está livre da ação do PCC e do Comando Vermelho? Olha, você sabe, uma coisa é ele poder atingir qualquer fato. Ou uma meta de querer amanhã tentar, como eles já tentaram. Agora há pouco eles saíram aqui de São Paulo, foram roubar um Rolex de um empresário lá em Goiânia, porque viram esse Rolex na mão dele, numa filmagem que ele fez. Em 10 minutos, a polícia botou a mão nos 4. Mas não existe... Certo? Então, tentativas vão continuar. Agora, você chega lá, o cidadão fala, eu pego o ônibus aqui de madrugada, a mãe tranquila, eu passei com meu filho na praça, eu boto a cadeira na porta da rua e fico conversando com a minha vizinha, eu ando na praça aqui, eu não tenho problema. Então é isto que o brasileiro já não acredita mais, porque acha que não é possível mais, porque o Estado brasileiro está dominado pelo crime, ou seja, são parceiros
Tá certo? Estado e quando você brasileiro governa com força, com autoridade moral, você bota paz no seu país. Mas me perdoe interromper o senhor, candidato. Também a gente está muito cansado com a impunidade no nosso país. Em todas as esferas criminais, não é apenas no bandido, não. Nesse bandido de assalto à mão armada, nos políticos também. Está cansado de ver muita corrupção, de ver muita gente sendo presa e depois muita gente sendo solta. Pois é, César, e como é que pode? Um Caiado tem 40 anos na vida pública, 5 mandatos de deputado, 1 de senador, 2 de governador de estado. Você toca no Google aí. Não existe nenhuma denúncia contra o Caiado. Nunca tive no mensalão, nunca tive em rachadinha, nunca tive em petrolão, nunca tive em Banco Master, nunca tive em INSS. Então você tem que entender, você fez a pergunta certa. Para governar o país hoje e poder as pessoas confiarem hoje, é preciso que tenha autoridade moral o presidente da República, que ele possa sentar à mesa e ele não vai estar ali cooptado e nem vinculado a ter que cuidar de suas famílias, tá certo? Hoje, tá certo? A presidência se ocupa, o presidente Lula, de cuidar do seu filho. E a família hoje, que chega no final do mês, não tem como pagar hoje o colégio do filho, a condição das prestações que ela contraiu, endividado em 80%. Quem é que está cuidando da família brasileira? Quem? Os presidentes estão cuidando de seus filhos. E o povo brasileiro está na mão de quem? Da dívida, da agiotagem de 80%, da falência hoje e das bets que estão acabando de destruir com a economia da família. Candidato, o senhor acabou de citar alguns dos escândalos que nós temos nos debruçado nos últimos anos, que dizem respeito ou estão relacionados a denúncias incluindo 2 dos seus adversários. Eu queria entender de que lado realmente o senhor está. Pelo seguinte, o senhor como médico, o senhor sempre defendeu a ciência, as vacinas, o que o colocou em oposição a Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a pandemia. O que o coloca mais alinhado com um tipo de eleitor. Só que, por outro lado, o senhor defende a anistia para Jair Bolsonaro, o que o coloca ao lado de outro tipo de eleitor. De que turma o senhor faz parte? Olha, eu faço parte da turma do Ronaldo Caiado. Até porque eu tenho 40 anos de história. Eu não sou um personagem criado para candidatar a presidente da República. Eu tenho uma história de vida. Eu fui candidato a primeira vez em 89. Eu tinha 39 anos de idade. A partir daí eu tive vários mandatos na minha vida. Então eu tenho identidade própria. Agora, o que é preciso que eu diga a você, por que então da pergunta da anistia? Por uma coisa só. O Supremo Tribunal Federal não anistiou o Lula? Anistiou ou não anistiou? Não anistiou. Não anistiou. Não, anistiou. Ele foi julgado na primeira instância, segunda instância, STJ foi condenado em todas as, e o Supremo disse, a coleta de provas não foi de uma forma... Então, ele foi anistiado. Anistiado, ele foi. E eu não quero mais continuar com essa briga no Brasil, porque só está trazendo prejuízo essa polarização. Então eu vou acabar com essa briga e vou governar o Brasil para chegar naquilo que eu estou dizendo, na mãe de família, naquela que acredita que ainda pode ter jeito, que ela está desesperada, que ela não paga as contas, que o filho dela está induzido para ir para a droga, para jogar na bet, quebrando a economia da família. Precisa de um presidente que cuide das pessoas, que cuide das mulheres que hoje precisam mais do que nunca preservar suas famílias. Candidato, eu já fiz essa pergunta a outros candidatos também, faço ao senhor também, porque essa polarização existe no Brasil e o país está muito dividido. Caso o senhor vá para o segundo turno, por exemplo, contra o Lula, o senhor vai pedir os votos que estavam dos bolsonaristas ou não? Não, veja, eu vou ter que pedir voto dos brasileiros. Eu não disse a você que eu quero acabar com a polarização, tá certo? Eu não posso imaginar que existe hoje curral eleitoral. Eu imagino que existem 215 milhões de brasileiros e 140 milhões de eleitores, os quais vão escolher o presidente para saber o que ele quer nos próximos 4 anos, gente. Pelo amor de Deus, o que trouxe de resultado isso aí? Você viu corrupção, o que você falou, uma desordem institucional completa, uma descrença da população nas autoridades que aí estão. O que a pessoa deseja neste momento é poder dizer, olha, tem um presidente da República que sabe da liturgia do cargo, mas que sabe defender o Brasil e que sabe defender as pessoas que precisam do governo. Uma última pergunta, 30 segundos nós temos. O senhor é a favor da escala 6x1 ou o senhor acha que tem que reduzir? Não, eu não acho que tem que
Sim ou não? Se eu sou a favor do 6 por 1? O senhor acha que o senhor é favorável à redução da escala de Sim, 6 por 1 sou a para favor, 5 por 2? sou a favor. Porque Pronto. essa semana o senhor não respondia isso Não, mas sou a favor, objetivamente. está aqui. O senhor é a favor da redução? Porque eu disse isso rapidamente uma coisa só, porque eu completei a resposta minha. Eu disse que o Brasil precisa respeitar quem gera emprego e quem é empregado. O que você não pode é criar um sofisma no dia da eleição. Então é redução da 6 por 1, só para ficar claro. Aceito a redução do 5 por 2, tá certo? Ok. Candidato, para a gente finalizar, hoje pela manhã em São Paulo, o senhor esteve junto com os comerciantes do Brás e todos reclamaram que o Brasil tem muitos impostos. É um dos países que mais paga imposto no mundo, é o brasileiro. O que fazer para reduzir isso e continuar governando com classe, com categoria, para ter dinheiro para poder fazer tudo o que o senhor está pretendendo, pelo menos? Peguei o Estado quebrado também, né? E, no entanto, entreguei ele com 9 bilhões e 800 milhões em caixa com equilíbrio fiscal. Sem equilíbrio fiscal, você não governa. O que o Lula faz? O Lula não respeita. O Lula endivida o país cada vez mais, dentro dessa política irresponsável, inconsequente, e o cidadão que está pagando o juro alto. Caiado, na presidência da República, eu vou implantar um regime fiscal que já está no meu plano de governo e eu garanto a vocês que no final do primeiro ano, no máximo em 18 meses, a taxa de juros no Brasil vai estar em 6% e a inflação vai estar em 3% e 4%. Mas então, quem decide isso é o Banco Central. Como? A taxa de juros Sim, mas se eu derrubar, é o Banco Central. Mas se eu cuidar da despesa do governo, hein? E se eu dizer ao empresário, olha, a partir de agora, o governo vai conter suas despesas, então eu garanto para você que a dívida PIB eu vou diminuí-la em 2,5%, aquilo que é hoje, e vou conter esse acesso e aumento da dívida PIB. Quanto é que ela aumentou no governo do Lula? Só em 3 anos e meio. 1 trilhão e 300 bilhões de reais, não é verdade? Então o que eu vou fazer é isso, e na hora que você tem um choque de confiança, as pessoas aí passam a lhe respeitar e baixar a taxa de juros. Candidato, prazer em revê-lo. Boa sorte. Obrigado, tudo, César. viu? Tudo de bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, candidato, Simone. boa sorte. Obrigado, viu? Muito obrigado. Boa noite, obrigado. César. Boa noite.